Vamos dar início à nossa aula de número 5, a nossa última aula deste livro maravilhoso, A Coragem de Não Agradar, nesta série que realmente eu não sei para você, mas para mim está fazendo muita diferença. Entender o que a teoria adleriana fala, esse conceito de estilo de vida, para mim foi muito importante. E eu acredito que para você que está aqui na quinta aula, deva estar sendo realmente significativo, ou pelo menos curioso, né? Porque senão você não estaria aqui na quinta aula. Nós estamos numa série, estudando, esmiuçando esse livro. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu peço que você vá lá para a aula de número 1, tá bom? Neste canal aqui a gente fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, sempre baseado em livros, ok? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, tá? Para todos, quem está aqui pela primeira vez, quem caiu de paraquedas, e para você que já estuda aqui comigo, que já está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E os livros, gente, eles são as melhores fontes, né? Todos os cursos que vocês veem por aí, a faculdade, né, um professor, todos eles se baseiam com livros, ok? O que eles falam não é um achismo, né? A grande maioria séria, né? O que eles falam está baseado naquilo que já foi comprovado, naquilo que já foi estudado, né? Naquilo que outras pessoas já estudaram, já verificaram como uma verdade, ou pelo menos como uma verdade dentro da teoria deles, né? Nós falamos sobre isso aqui lá na aula número 1. Então a gente já entendeu que tudo é uma questão da linha teórica de pensamento. Você que está aqui na aula 5, você já compreendeu isso, porque eu falei com você isso lá na aula número 1. Nós estamos estudando a teoria adleriana. E a gente entendeu que essa teoria é uma teoria que acredita na mudança de comportamento por meio da nossa percepção, por meio do nosso olhar. É quando a gente muda o olhar daquilo que nos aconteceu, ou da nossa história, ou do nosso eu, é que a gente muda o nosso comportamento. Então, sim, todos nós podemos mudar e a qualquer momento da nossa vida, tá bom? Eu vejo muitas pessoas falando aqui sobre a questão da idade, eu também fui uma dessas pessoas que já questionou muito sobre isso, mas hoje o conhecimento, ele me traz essa ideia, essa sensação e essa verdade, na verdade, que tudo está no aqui e no agora. Não é sobre o que me aconteceu ou sobre o que pode vir a me acontecer, mas é sobre o controle que eu tenho do aqui e do agora, das minhas emoções, o controle das minhas emoções, ok? Então, nós entendemos que essa teoria adleriana, ela fala a questão da subjetividade, que tudo é subjetivo ou quase tudo, né? Tudo depende do nosso ponto de vista. Tudo depende muito da religião que a gente viveu a vida inteira, o que a gente aprendeu naquela religião. Talvez tudo depende do ambiente em que eu vivi a minha vida inteira, do que eu ouvi os meus pais dizendo que era uma verdade, que eu ouvi a minha comunidade ali pregando como uma verdade. Mas quando eu viajo para um outro lugar, quando eu conheço uma outra cultura, quando eu conheço outros países, outras pessoas, eu vejo que essas pessoas vivem vidas completamente diferentes da minha. E como pode? Elas estão erradas e eu estou certa? Será que a minha religião é a única certa? Será que o Deus ao que eu sirvo é o único correto? É a única forma? Será que a comunidade que eu pertenço é a única que existe? Será que o que eu acredito realmente, eu sempre falo isso aqui, é realmente a única verdade ou é aquilo apenas que eu me permiti conhecer até aquele momento? Né? Então, o livro ele traz essas observações. Né? O jovem, quando questiona o filósofo sobre a vida, sobre a felicidade, esse filósofo vem falar que a nossa felicidade ela está na liberdade de ser quem nós sentimos a vontade de ser. E isso não tem nada a ver em ser uma pessoa egoísta, ou ser uma pessoa sem valores, ou sem princípios. Isso é uma questão de você ser aquilo que você sente a vontade de ser, respeitando o seu eu e respeitando sempre as relações interpessoais. E é isso que a teoria adleriana vem dizer. Esse respeito pelo meu ser e o respeito pelo outro.
Então, ele linka essa questão de que nossos comportamentos não estão baseados nos nossos traumas, mas na forma como nós enxergamos. Nossa vida, nós precisamos entender que tudo é uma subjetividade, que tudo depende do ponto de vista, do viés, né? Nós entendemos que a felicidade ela está na liberdade e não é necessariamente numa liberdade financeira, mas na liberdade de eu ser quem eu desejo ser, sempre lembrando dos limites, né? Essa liberdade ela está principalmente no que o livro trouxe como ponto central, que é a separação de tarefas, né? Nós estudamos muito aqui, eu falei muito com você isso na aula 3 e também foquei na aula 4. Lembrar da separação de tarefas é entender definitivamente que nós não precisamos carregar um saco de cimento nas nossas costas todos os dias que a gente acorda. Quando a gente lembra desse conceito de separação de tarefas da teoria de Adler, a gente realmente tira um saco de cimento das nossas costas. A gente pensa e a gente entende que a gente não está aqui para salvar ninguém. Entender tudo isso faz toda a diferença e nós compreendemos isso nas aulas 1 a 4. Na noite 5, quando o jovem volta lá na casa do filósofo, né, para conversar com ele, praticamente já entendendo sobre o que é a teoria adleriana e já se sentindo convencido por essa teoria, ele vem falar, o filósofo vai falar com esse jovem sobre viva intensamente no aqui e no agora. Diante de toda a aula número 5 e última aula, nós vamos entender bem o que ele está querendo dizer sobre o viver intensamente. E o que é o aqui e o agora, que muitos de nós só ouve, mas não entende de fato o que isso significa. Ok? Nós vamos entender sobre isso aqui ao longo desta aula inteira. Ele vem falar, o filósofo vem falar uma coisa importante, que é a questão da autoaceitação, da confiança nos outros e na contribuição para os outros. O filósofo fala para o jovem que uma das coisas mais importantes para que todo esse entendimento que foi estudado até agora no livro dê certo, nós precisamos passar pela autoaceitação. O que é a autoaceitação? Auto é o que sou eu, né? O que é você, nós, cada um de nós. Aceitação está em aceitar o que já é, aceitar o que eu sou, aceitar onde eu estou, aceitar o que eu vivi, aceitar a minha história, aceitar o que me aconteceu. E aceitar a minha história não tem nada a ver com ser uma pessoa conformada com a história, ok? O conformismo, ele leva a uma ideia de que você tem que aceitar e ficar ali, porque não tem jeito mesmo, acabou. Não tem jeito, tudo está perdido. O destino já está traçado, você não tem como fazer mais nada, acabou. A autoaceitação não tem nada a ver com isso. A autoaceitação é você compreender a sua história, aceitar o que lhe aconteceu, aceitar a traição do seu marido, aceitar a traição do seu sócio, aceitar que o seu filho trilhou um caminho diferente do que você gostaria que ele trilhasse, aceitar que alguém que você ama partiu, ou algum pet muito queridinho que você tinha de estimação, né? Seu filhote partiu. É aceitar. Aceitar que talvez você não tenha aquelas características pessoais que você gostaria tanto. Aceitar que talvez não dá mais tempo para você fazer algumas coisas que são muito propícias de uma pessoa jovem, por exemplo. E aí eu falo coisas do sentido de uma profissão específica que envolva, tipo assim, muita alta performance, por exemplo, tá? Coisas nesse tipo. A gente sabe que essa matéria, ela tem uma finitude, né? Então existem coisas que realmente uma pessoa de 80 anos já não consegue fazer com tanta performance como um jovem de 22, 25 anos, ok? Então nós não vamos falar desse tipo de coisa. Nós vamos falar daquilo que qualquer pessoa consegue fazer em qualquer idade, que é aceitar a sua história, né? Que é aceitar o que lhe aconteceu. E essa autoaceitação, ela é uma das bases
para que a gente possa ter uma vida de leveza, uma vida feliz, uma vida próspera, segundo a teoria de Adler. Porque é por meio da aceitação, pega aí que é muito importante, é por meio da aceitação é que eu identifico o que eu realmente preciso mudar. Se eu não conheço, se eu não aceito, se eu não entendo, é impossível eu conseguir dar um ressignificado. É impossível eu conseguir transformar aquilo. Se eu nego, quanto mais eu nego alguma coisa, o negacionismo, a tendência é que eu não mude, a tendência é que eu não faça, a tendência é que eu não enxergue, ok? Então eu preciso aceitar. A partir do ponto em que eu aceito, aí sim eu vejo. Então, dentro disso, o que eu ainda posso mudar? Então, dentro disso, o que eu posso trazer de vantajoso para a minha história? O que dentro desse fato, desse acontecimento, eu posso ainda trazer de bom? E sim, por mais que você se surpreenda em todos os acontecimentos da nossa vida, nós podemos trazer algo de bom. E eu sou uma pessoa que posso falar isso de verdade, tá? Até nos acontecimentos mais dolorosos da minha vida, mais difíceis, eu trouxe grandes aprendizados. E eu acredito que eu só esteja aqui hoje gravando este vídeo para você, falando sobre livros de autoconhecimento, que é o que eu mais amo fazer, é ler livros de autoconhecimento. Eu digo para você que eu só faço isso porque as coisas difíceis da minha vida me ensinaram que eu precisava buscar uma solução. E eu encontrei a solução por meio desses livros de autoconhecimento. Então eu agradeço a todas essas coisas difíceis da minha vida, porque foram elas que fizeram com que eu abrisse os meus olhos. Foi a partir do momento em que eu aceitei. Eu não fiquei brigando com Deus. Eu não fiquei brigando. Eu briguei com ele talvez por um determinado tempo, até eu entender que não adiantava mais eu brigar com ele. Ele é muito mais forte do que eu. Então eu aprendi a buscar as coisas que são boas dentro dos fatos que me aconteceram. As coisas boas. Sim, existem coisas boas, independente dos fatos que tenham acontecido. Hoje eu sou muito grata por todas as coisas ruins que me aconteceram, porque eu de fato aceitei, eu aprendi a viver a autoaceitação. E mais uma vez eu falo para vocês, não tem nada a ver com conformismo. Eu não sou uma pessoa conformada, ok? Mas eu sou uma pessoa que aceito. E aí eu peço para que você vá lá na página 211 e leia junto comigo uma frase do filósofo. E ele fala assim, 211, tá? 211, eu que pulei aqui. 211 e depois 212, tá bom? Eu vou seguir direto. Nesse caso, só precisa se concentrar no que é capaz de mudar, em vez de perder tempo focando o que não consegue. É isso que eu chamo de autoaceitação. Aceitar o que é insubstituível. Aceitar este eu, do jeito que é ter a coragem de mudar o que for possível. Isso é autoaceitação. De mudar o que for possível. O que é possível que eu mude? É possível que eu mude coisas que dizem respeito a mim. É possível que eu mude a forma como eu enxergar a outra pessoa. É possível que eu mude a forma que eu tenho de olhar uma outra pessoa. É possível que eu mude tudo que diz respeito a mim. Mas eu não posso mudar o jeito de ser de uma outra pessoa. Eu não posso mudar as escolhas de uma outra pessoa. E a autoaceitação, ela está justamente neste meu aceitar, mesmo que me doa naquele instante, mesmo que eu não goste naquele instante. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai criando novas sinapses neurais, olhando aquilo de uma forma diferente. Porque, olha só, olha que legal. Joe Dispenza, nos livros dele, né, principalmente no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e é um livro excelente, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ele, ele fala que a gente vive com base no nosso passado, porque como a gente criou sinapses neurais muito fortes no nosso cérebro,
Esses neurônios criados, essas novas sinapses neurais criadas, elas são a base do nosso comportamento. E isso só existe porque a gente vive olhando para o passado. Porque a gente só olha para o passado. Se a gente olhar para o aqui e para o agora e mudar esse comportamento agora, e mudar essa forma de olhar agora, e amanhã eu mudar de novo no agora, e depois de amanhã eu mudar de novo no agora, e é por isso que você vai entender por que do aqui e do agora, que eu vou falar mais para frente, é assim que eu vou criando as novas sinapses neurais. E é assim que eu quebro o hábito de ser eu mesma, como diz Joy Dispenza. E é isso que Adler está falando, né, que o filósofo fala sobre a teoria de Adler neste livro. Porque quando eu aprendo a aceitar, é porque eu entendi e agora eu começo a olhar com um olhar diferente. E aí eu olho agora, eu olho com um olhar diferente daqui a uma hora, amanhã eu vou olhar com um olhar diferente, eu vou tentar de novo, eu vou buscar de novo, não é tentar, né? Porque tentar parece que eu não vou conseguir. Mas eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou mudar, eu vou começar, eu vou pensar de uma forma diferente, eu vou mudar o astral, a vibração, eu vou colocar uma música, eu vou sair para caminhar, eu vou mudando. E essa mudança, ela só acontece no aqui e no agora. E essa aceitação, ela é primordial para que a gente possa realmente mudar a nossa vida. Isso não é balela, isso não é livro de autoajuda, isso é psicologia e neurociência. Você está estudando comigo psicologia e neurociência, porém numa linguagem mais simples, numa linguagem mais acessível a todos nós leigos. É uma linguagem que qualquer pessoa consegue compreender. Então eu paro para respirar, eu respeito a opinião do outro, a escolha do outro, mesmo que me doa. Isso não significa que eu precise viver na dor, mas significa que eu preciso deixar que o outro viva as escolhas dele e eu viva as minhas, eu viva a minha vida e eu contribua com ele naquilo que eu puder contribuir, mas eu não devo carregar o outro nas minhas costas. Ele fala que uma das coisas mais importantes é a confiança nos outros, é a contribuição para os outros. Esses 3 pontos são fundamentais, ele fala na aula 5, na noite 5, né? A confiança nos outros, Bianca. Então eu devo confiar em todo mundo incondicionalmente? Não, não é isso que nós estamos falando aqui. Eu devo acreditar que as pessoas estão aqui para viver o processo de evolução assim como eu. Eu devo acreditar que se ela falou que vai me pagar, eu devo acreditar que ela vai me pagar se eu emprestei os 100 reais. Agora, se eu emprestei os 100 reais e eu soube que ela depois tinha os 100 reais para me pagar, mas ela preferiu comprar uma roupa que ela nem precisava, eu devo confiar nela de novo? Óbvio que não. Porque eu confiar nos outros não significa ser bobo, mas significa que compreender que todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, mas não sermos bobos. Se a pessoa já me provou que ela não é confiável, confiar nela de novo é um erro, não é mesmo? Talvez se eu tiver os 100 reais que ela precisa e não me fizer falta, eu vou dar para ela, mas não emprestar para ela. Entende a diferença? Confiar nos outros e viver aquela relação que ele fala lá na aula 4, na noite 4, da relação horizontal, é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Tratar o outro como igual. Eu trato você que está me ouvindo aqui como igual. Talvez neste momento algum conhecimento ou outro eu tenha mais do que você, porque talvez, e olhe lá, eu tenha lido um pouco mais do que você, eu tenha tido alguma experiência diferente que você não teve, mas há uma grande possibilidade de que cada um de vocês tenham muito mais experiências do que eu em alguma outra área da vida, ou até mesmo no autoconhecimento, ou até mesmo tenha lido mais livros do que eu, e está tudo bem. E está tudo bem. Nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, entende? Isso é viver a relação horizontal. Essa relação horizontal que vai fazer com que eu respeite o outro e que o outro me respeite. Que eu vá até onde comece o limite do outro. Entende? É como se fosse uma divisão de países, sabe? Aquela linha que divide os países, vamos dizer assim. Então eu só posso vir até aqui. Eu não posso ir mais. Eu não posso pegar o outro, colocar nas minhas costas e levá-lo para o resto da vida. Ok? Então,
Essa confiança nos outros está nesse sentido. Confiar no sentido de acreditar que ele também está vivendo o processo de evolução como você. E que você pode ajudá-lo sim até onde você puder. Inclusive, você deve ajudá-lo até onde você puder, ok? E a contribuição para os outros, que está no ponto de vista que ele fala da questão da utilidade. Eu devo ser útil para a pessoa, né? Eu espero verdadeiramente que eu esteja sendo útil para você aqui agora, te falando sobre algo que possa de fato agregar valor na sua vida. Assim como eu tenho pessoas na minha vida que são muito úteis para mim, comigo, só pelo fato delas me ouvirem, só pelo fato de eu poder desabafar um sentimento que eu estou tendo e ela me ouvir. Ou talvez de eu ter aprendido alguma coisa com essa pessoa. Ou talvez ela ter me dado uma informação na rua. É essa a utilidade. Você não precisa fazer coisas tão grandiosas que te tragam tanto sacrifício na sua vida. A utilidade está em você realmente ajudar a outra pessoa com alguma coisa. Com o seu trabalho manual, com os seus ouvidos, com um abraço. Talvez a pessoa perdeu algum ente querido. Você vai lá, né, no velório, você não precisa falar nada. Você não precisa nem falar meus sentimentos, nada, né? Aliás, eu nunca digo meus sentimentos. Eu sempre digo, eu sinto com você. Porque realmente eu sinto. Realmente eu sinto com a pessoa quando ela perde alguém que ela ama, alguém muito importante. Então, às vezes a gente só precisa de um abraço, né? A gente pode fazer coisas muito pequenas para ser útil a outra pessoa, tá bom? A gente não precisa de grandes sacrifícios. Chegar a uma determinada idade e não ter feito certa coisa, né? É isso que eu queria falar aqui, que eu queria dar como exemplo, né? Talvez a idade que eu estou hoje, eu não tenha feito tudo que eu quis, mas eu fiz aquilo que eu podia, aquilo que eu achava que dava, aquela consciência que eu tinha naquele momento era o tanto que eu podia fazer por mim. Então isso está na questão da autoaceitação, tá bom? Aceitar a escolha do parceiro de viver com outra pessoa, outro estilo de vida, né? É um exemplo que eu trouxe aqui para aquela pessoa que foi traída por alguém, por exemplo, né? Deixa a pessoa viver a vida dela, sabe? É difícil, eu acredito que seja. Não é a situação que eu vivi especificamente, mas vivi outras que talvez você não tenha vivido. E quando a gente aceita que o outro faça as escolhas dele e a gente deixa que o outro viva a vida dele, a gente perdoa o outro e a gente se perdoa, a gente tende a viver uma vida mais leve. Fácil? Não é, minha gente. Se fosse fácil, a gente estaria vivendo um mundo de muita harmonia, de muita alegria, de muitas coisas boas, de muitos sentimentos bons, todo mundo bem alegre, contente todo dia, né? A gente não estaria vendo aí tanta gente depressiva, ansiosa, com problemas mentais. A gente está vivendo uma era de muita gente com problema mental, principalmente por causa das comparações, por causa da necessidade de estar sempre com alta performance, de estar performando muito, né? De querer sempre estar melhor, né? A pessoa sempre quer estar melhor no sentido, não é mental, ou no melhor que ele mesmo no dia anterior, mas melhor que o outro, né? E às vezes a gente precisa aprender a aceitar a nossa história, a entender que não deu para ser daquele jeito, tá tudo bem. A partir de agora a gente pode construir uma nova história com a realidade, com o que a gente tem agora, tá bom? Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer na nossa vida, né? É aceitar e ressignificar, tomando novas atitudes a partir de agora, do aqui e do agora. Porque o passado não me pertence, o futuro não me pertence, eu só tenho o aqui e o agora. Quando eu entendo que eu só tenho esse momento para mudar, eu entendo praticamente tudo sobre a vida. É agora que eu posso escolher beber uma água, ao invés de tomar uma taça dessa de refrigerante cheio de açúcar. É agora que eu escolho me abster de comer 3 pães e comer 2 ovos, que é muito mais saudável, por exemplo.
ok? Ou, pelo menos, é agora que eu posso tomar a decisão de falar menos mal de alguém. É agora. Se eu fiz isso há meia hora atrás, não importa. É a consciência que eu tenho agora que muda a minha história, ok? Isso é muito importante, gente. A confiança não está relacionada a ter confiança incondicional. Eu já comentei isso com vocês aí, né? Sobre a questão da confiança com a outra pessoa. E a gente vai lá na página 216, tá? 216, e olha só o que o filósofo fala, gente. Este livro, para mim, foi um livro muito, 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 muito importante. Muito importante. Eu sou uma pessoa tão agraciada, gente, que é incrível como os livros batem para mim na hora que eu realmente estou precisando daquele ponto. Não sei se é porque eu realmente tenho uma conexão muito forte com Deus. Todos os dias, sempre, eu estou me conectando com Ele, pedindo a clareza mental. Eu fecho os olhos, eu respiro, a respiração é a nossa conexão, né? É a nossa conexão com Deus, com a vida, é a respiração. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção na nossa respiração. Quando a gente não está prestando atenção e ela está muito acelerada, a gente deve parar e prestar atenção, porque é a forma como Deus se comunica com a gente, né? Tanto é que quando a gente para de respirar, a gente morre. E essa respiração, quando a gente para respirar, a gente se conecta com Ele e a gente pede clareza mental, a gente recebe essa clareza por meio de alguém, por meio de alguma coisa que aparece, por meio de coisas que a gente nem consegue imaginar. A clareza vem de uma forma inexplicável. Vem, é a intuição, é quando você para pensar numa coisa que você nunca tinha pensado naquele momento. Quando você entende sobre isso, é a coisa mais linda que existe. É uma pena que a grande maioria de nós vive no piloto automático. É uma pena. A psicologia adleriana, lá na página 216, ok? A psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional, com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor rompê-lo, porque isso é tarefa sua. Então, se você não quer entender a outra pessoa, se você não quer aceitar a outra pessoa do jeito que ela é melhor você romper esse relacionamento, porque essa também é uma tarefa sua. Você entendeu? A relação horizontal é uma das coisas mais importantes da nossa vida, tá? É quando eu trato o outro como igual. Bianca, até o meu filho, lembra eu falei isso na aula passada? Sim, até seu filho. Lembrando que existe uma posição de hierarquia dentro da casa, é óbvio, né? Nós não devemos deixar que os filhos escolham as coisas, certas coisas da casa, ok? Quando eu falo tratamento horizontal, é você lembrar que o seu filho também está vivendo o processo de evolução como você. E é a sua tarefa orientá-lo, ok? Mas não é a sua tarefa fazer as coisas por ele, escolher por ele, ok? Ele também veio para viver o processo de evolução. Assim como você tem independência dos seus pais no processo de evolução, tá bom? Então a gente tem que entender essa relação entre a aceitação, a autoaceitação, a confiança no outro, essa sensação de utilidade, esse trabalho em comum, esse trabalho para a comunidade, essa utilidade para o outro. Quando ele fala comunidade, ele está falando as pessoas que nos cercam, né? Essa capacidade de eu ser útil para as outras pessoas. E como eu disse, essa utilidade está em coisas muito simples, tá bom? Pode ser no trabalho que eu desenvolvo e ganho dinheiro com isso, pode ser no ajudar uma pessoa a atravessar a rua, pode ser no dar a informação, pode ser em passar pela rua e ver que alguém está precisando de ajuda, você colaborar. Isso é viver em comunidade. Isso é viver uma vida leve, uma vida feliz. Porque, segundo a teoria adleriana, a felicidade ela está baseada nas relações interpessoais. E essas relações interpessoais, deve haver nessas relações essa sensação de utilidade para o outro, ok? Por isso que eu falei lá na aula 4 que pessoas que trabalham como voluntárias, grande parte delas, ou a maioria delas,
são pessoas muito felizes, tá bom? Pessoas muito realizadas, tá? Por quê? Porque elas têm a sensação de utilidade, tá bom? Lá na página 233, pessoal, se vocês internalizarem o conhecimento deste livro aqui, eu acredito de verdade, assim, 80% da vida de vocês e da minha vai estar bem resolvida. O problema é que a gente não consegue internalizar isso. O problema é que depois que você assiste o vídeo e você lê o livro, tem muita gente que nem lê, você esquece. Daqui uma semana você já está passando pelo problema, já está se intrometendo na vida do outro de novo, você já está brigando porque o outro fez outra escolha, você já está xingando o outro. Você esquece. Então, como que a gente deve fazer para não esquecer? A gente deve buscar lembrar disso todos os dias. Que seja escrevendo num papel e colocando na cabeceira da sua cama, colocando um post-it na geladeira, colocando um aviso no seu caderno, no seu diário que você tem, que você escreve todos os dias, colocando um adesivo no espelho do seu banheiro, para você lembrar quem você realmente deseja. A nossa vida, ela deve ser intencional. Todas as nossas atitudes devem ser intencionais. E o que é isso? Tudo que eu faço tem que ter um porquê. E o porquê está com base naquele todo que eu quero viver. Está no estilo de vida que eu quero ter. Então, as minhas atitudes, as minhas escolhas precisam estar baseadas, todas elas, no estilo de vida que eu quero ter. Então, primeiro eu tenho que ter a clareza de qual estilo de vida que eu quero ter. Então, eu quero ter um estilo de vida leve. Para eu ter um estilo de vida leve, eu preciso usar a separação de tarefas. Então, eu não vou me intrometer naquilo que diz respeito ao outro, mesmo que eu ame o outro. Mesmo que eu saiba que talvez o outro vai quebrar a cara lá na frente. Entende? Mas as minhas atitudes serão sempre respeitosas em relação às escolhas do outro. Eu vou ajudá-lo, eu vou contribuí-lo, mas as minhas atitudes serão sempre respeitosas em relação às escolhas do outro. Porque é assim que eu vou viver uma vida mais leve, porque eu não tenho que carregar nas minhas costas o saco de cimento. Ok? A sensação de ser benéfico à comunidade ou útil a alguém é a única coisa capaz de proporcionar uma consciência real de que você tem valor. Isso aqui é o que eu acabei de dizer para você. Todas as vezes que você é útil a alguém, você tem a sensação de que você tem valor. Essa utilidade está em pequenas atitudes diárias, como em grandes coisas da vida, como aceitar a opinião do outro. Se eu tenho um amigo que pensa de forma diferente de mim politicamente, eu não tenho que brigar com ele, ou seja, com qualquer pessoa, para que essa pessoa pense igual a mim. Eu não tenho que brigar. Entende? Eu preciso respeitar a opinião da outra pessoa. Tá? E isso também é utilidade. Quando eu mostro para o outro que eu respeito a opinião dele, eu também estou sendo útil. Lá na página 234, o filósofo fala ainda: não é você quem decide se suas contribuições são úteis. Esta é uma tarefa que cabe a outra pessoa. E você não pode intervir nessa questão. Em princípio, não existe nem como saber se você realmente deu uma contribuição. O que significa que quando estamos empenhados nessa contribuição, ela não precisa ser visível. Tudo o que precisamos é da sensação subjetiva de que somos úteis a alguém. Em outras palavras, precisamos ter a sensação de que contribuímos. Eu tenho uma sensação de que quando eu gravo um vídeo aqui falando sobre autoconhecimento, eu tenho uma sensação de que eu estou ajudando. Eu tenho essa sensação de que eu estou ajudando. E não acho que é uma ilusão, porque eu recebo muito feedback. Então, eu acho que eu estou sendo útil quando eu leio um livro e eu trago esse livro para pessoas que talvez hoje não têm condições de comprar o livro, mas têm condições de assistir esse vídeo no Wi-Fi do vizinho. Entendeu? Então, eu sei que o meu vídeo pode chegar a pessoas que jamais teriam condições de pagar por uma terapia. Eu sei que o meu vídeo pode chegar a pessoas que estão tentando atentar contra a própria vida.
Eu sei que o meu vídeo, essas palavras de que pode mudar, de que você é capaz de mudar, de que as coisas podem acontecer de forma diferente por meio do seu olhar, eu sinto uma contribuição quando eu faço isso. Resumindo, felicidade é a sensação de contribuição. Esta é a definição de felicidade. Eu me torno uma pessoa muito mais feliz quando eu tenho a sensação de que eu estou contribuindo com a outra pessoa, ok? Contribuindo para a felicidade dela, contribuindo para que ela seja ela, ok? Isso me torna uma pessoa mais feliz, tá bom? A felicidade está no contribuir, ok? Se você precisa do reconhecimento, você não está liberto. Se não está liberto, não será feliz. É uma das frases que eu tirei aqui do filósofo, né? De uma complexidade de uma fala, eu esmiucei a fala numa fala menor para trazer para você. E vou repetir. Se você precisa do reconhecimento, você não está liberto. Se não está liberto, não está feliz. O que ele está dizendo aqui é que você precisa viver sem a necessidade do reconhecimento do outro. Se você fez e o outro não te agradeceu, tá tudo bem, ok? Você vai fazer de novo mesmo que ele não te agradeça. Porque a felicidade está no fato de você ter se sentido útil e não no agradecimento do outro em si. Porque se a sua felicidade só está na gratidão do outro, significa que você está preso ao reconhecimento. E quando você está preso, você não tem liberdade. E a felicidade está na liberdade, ok? Eu tenho certeza que você entendeu, tá? A vida não é uma linha reta, ela é uma série de momentos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nossa vida são momentos, são pontos, não é uma linha reta. É por isso que eu te falei do aqui e do agora. O mais importante agora é que eu estou escolhendo neste momento beber água ao invés de tomar um refrigerante cheio de açúcar. Se eu tomei ontem, não importa. O que importa é o que eu estou escolhendo agora. Então, é o que eu escolho em vários dos pontos dos momentos é que vai me moldando como um novo ser. É a escolha que eu tenho hoje, juntamente com a escolha que eu tenho amanhã, é que vai construindo o meu eu do futuro. Então, o meu eu do futuro é construído agora, neste ponto do momento. É por isso que nós precisamos nos basear no aqui e no agora, e não mais no que me aconteceu, mas no que eu posso fazer com o que me aconteceu aqui e agora. Muitas vezes eu vou precisar de uma ajuda profissional para me libertar disso. E sim, se eu puder, que eu vá buscar essa ajuda profissional. E muitas vezes eu posso fazer isso apenas lendo livros, apenas assistindo vídeos, apenas movimentando o meu corpo, respirando, ouvindo boas músicas, parando de assistir jornais sensacionalistas, assistir coisas que me tragam mais alegria, mais prazer. Não é sobre viver alienado, mas é sobre escolher o que você quer encher o seu espírito, tá bom? E isso acontece no aqui e no agora. Gente, isso é muito importante, tá? Ele traz o exemplo, né, da montanha. Você não tem que pensar necessariamente na visão que você vai ter da montanha que você escalou. Não é sobre quando você está lá em cima e que você olha que é a beleza. A beleza está no subir a montanha. Porque se a beleza estivesse só quando você está lá em cima, você pegaria um helicóptero e pousaria lá em cima da montanha. Mas a beleza realmente está nessa construção, está nessa subida, ok? E é por isso que ele fala que essa construção, essa subida, ela é com base nos momentos, no aqui e no agora. E é esse aqui e o agora que é o mais bonito. É esse o aqui e o agora que me torna uma pessoa melhor. É esse aqui e o agora é que faz eu pensar verdadeiramente sobre o meu eu, sobre a minha história, sobre as coisas que eu posso fazer a partir de agora. É por isso que não existe essa questão de idade. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube que falam, Bianca, eu tô com 62, eu tô com 58, eu tô com 72, 74. A idade cronológica, ela só nos impede de fazer algumas coisas físicas mesmo, assim. Algumas coisas mentais, talvez, para aquelas pessoas que
que tem alguma deficiência, sabe? Mas para quem está, que tem um cérebro saudável, você com 70 anos, você com 80 anos, você é uma pessoa capaz de muitas coisas. Você é capaz de contribuir com muitas pessoas. Você é capaz de ajudar muitas pessoas com as suas experiências. Mesmo que as suas experiências tenham sido experiências negativas. Porque você pode ajudar as pessoas a dizer para elas o que elas não devem fazer. O que elas não devem fazer. Então, nós não devemos realmente focar no quanto tempo já foi. E nem no quanto tempo ainda temos, na verdade, sabe? O meu olhar hoje é focar, e isso não foi fácil entender, tá? Não foi. Só depois de estudar assim, muita física quântica, depois de estudar muito sobre elevação de consciência, todo esse amanheirado de estudos, isso me ajudou muito para tirar aquela ideia que eu tinha do envelhecimento. Eu falo lá na aula 5 do livro Poder do Subconsciente, que era um medo que eu tinha do envelhecimento, sabe? E hoje eu já não tenho mais esse medo. Eu não tenho, porque eu sei que a minha vida é baseada no aqui e no agora. É no que eu estou construindo agora, entendeu? E não necessariamente no tempo que passou ou no tempo que ainda vou ter. Porque tem gente que não consegue completar 20 anos de idade. Tem gente que não consegue completar 30. Entende? Então não é sobre quantidade de anos, é sobre o aqui e o agora. O que eu posso fazer de diferente na minha vida, quais são as minhas escolhas de agora, ok? E é isso que eu preciso prestar atenção. É nessa intensidade do aqui e do agora. E essa intensidade, ele fala no livro, não é diferente de seriedade. Eu não preciso levar a minha vida tão a sério assim. Eu preciso ser intensa, eu preciso ter intenção, sabe? É a minha intenção, é a intenção. Leve, anote. A minha vida deve ter intenção. Qual é a intenção da minha vida? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? A minha vida deve ter, as minhas atitudes devem ser intencionais, sempre, todos os dias, em todos os momentos. Mas isso não significa seriedade. Eu não preciso viver uma vida carrancuda. Eu posso ter leveza. Se você conseguir pegar isso, a sua vida se transforma. Eu luto por este aprendizado, não luto, porque eu não gosto dessa expressão, mas eu busco este aprendizado e esse entendimento todos os dias da minha vida. Em todos os momentos, em todas as minhas escolhas. Bianca, eu queria ser assim. Então, um dia eu não fui, mas eu treinei, eu treino. Eu simplesmente treino. Treino todos os dias. Onde eu vou, o que eu quero fazer, um convite, se eu aceito ou não, se faz sentido para mim naquele momento ou não. Tudo eu treino, todos os dias eu treino, eu penso, é isso que eu estou querendo agora na minha vida? Isso é mais importante? O que é prioridade agora na minha vida? O que eu posso fazer agora? Isso eu posso fazer mais tarde ou provavelmente eu não vou ter mais essa oportunidade? Então, eu coloco numa balança, entende? E isso é viver de forma intencional. E para mim isso é libertador. Porque eu ajo sempre com base no que eu estou sentindo, no sentido do que eu quero para minha vida, e não com base na oferta que estão me dando naquele momento. Ok? Lá na página 252. Imagine que você está num palco de teatro. Se as luzes estiverem acesas, você conseguirá enxergar até o fundo da plateia. Mas se estiver sobre um refletor brilhante, não verá nem a primeira fila. Nossa vida é exatamente assim. Quando lançamos uma luz fraca sobre a nossa vida inteira, conseguimos ver o passado e o futuro, ou pelo menos imaginamos que conseguimos. Mas quando apontamos um refletor potente no aqui e no agora, não conseguimos enxergar o passado nem o futuro. Nós precisamos ter esse refletor no aqui e no agora, porque é isso que nós temos que enxergar. Eu tenho que ter um refletor agora. Não é um refletor aberto em tudo para eu ficar pensando o que me aconteceu ou no que pode acontecer. Porque aí eu fico divagando a minha mente.
Eu preciso focar no aqui e no agora. Quando eu tenho refletor no aqui e no agora, eu olho para o agora. Eu agora estou prestando atenção unicamente no vídeo que eu estou gravando. Eu agora estou me dedicando unicamente a isso aqui. E neste momento, a gravação deste vídeo e trazer para você o meu conhecimento, porque você vê que eu não uso prompt, eu não estou lendo nada, eu estou lendo os pontos do livro que eu grifei que eu preciso ler para você, juntamente com o que a minha intuição está dizendo para eu dizer, com o que eu coloquei de roteiro. Eu não estou lendo nada. Então, eu estou prestando atenção neste aqui no agora. O refletor está no aqui no agora. E isso deve ser a nossa lição de vida. Ok? Devemos viver mais intensamente apenas no aqui e no agora. Ok? Então, lembre-se, coloque o refletor no aqui e no agora. Qual é a escolha que agora você deve fazer? Que vai melhorar a sua vida? Qual é a atitude que agora você deve fazer? Que vai melhorar as suas relações interpessoais, que vai melhorar você, que vai fazer com que você tenha uma vida mais leve, mais abundante, mais próspera, mais alegre, entende? É nisso que você tem que focar, no aqui e no agora. Eu só tenho o aqui e o agora, e o aqui e o agora é a única coisa que me pertence, ok? Quando você aponta o refletor para o aqui e o agora, na verdade está fazendo tudo o que é possível agora, de forma intensa e consciente, ok? De forma intensa e consciente, que é o mais importante. Quando você vive no passado, você só está vivendo no passado. Quem fala muito, muito sobre isso é Joe Dispenza. Nos 4 livros dele, publicado aqui no Brasil, em todos os 4, ele fala o tempo todo sobre isso, tá? É você parar de criar memórias, de repetir memórias. Quando você passa a viver no aqui e no agora, tomando atitudes diferentes, olhando de forma diferente, você começa a criar novas sinapses neurais. E é assim que você muda a sua história, tá bom? Lá na página 257, a maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e o agora. Olha que legal. O que decide tudo não é o ontem nem o amanhã, é o aqui e o agora. Nós temos um livro maravilhoso de Eckhart Tolle sobre o aqui e o agora, né, gente? É um dos livros mais vendidos sobre autoconhecimento. Eu não tenho livro, eu não tenho vídeo dele aqui no canal, tá? Já li esse livro 3 vezes, tá? A primeira eu não entendi nada, porque eu não sabia nada sobre isso, e as outras 2 vezes realmente foi para entender melhor o livro, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre ele, coloque aqui embaixo nos comentários que eu trago um vídeo dele aqui para vocês. Ele fala que talvez a nossa vida não tenha um sentido definido, né? Mas que a gente pode dar um sentido à nossa vida. E que a gente consegue dar sentido à nossa vida quando a gente tem uma espécie de estrela-guia. Para mim, essa estrela-guia é como se eu tivesse, assim, um estilo de vida que eu quero ter. Eu quero ter um estilo de vida. E aí a minha estrela-guia é sempre pensar qual é o estilo de vida que eu quero ter. O filósofo vem falar que essa estrela-guia seria o fato de nós vivermos uma vida onde a gente possa contribuir com o outro. Quando eu contribuo com o outro, eu passo a dar sentido à minha vida. Então, eu sinto que eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida agradável, eu quero ter uma vida abundante, próspera, eu quero ter utilidade. E eu percebi ao longo da minha vida que ler livros me faz bem. E que quando eu falo sobre esses livros com outras pessoas, isso me faz mais bem ainda, porque eu recebo feedback de muitos de vocês falando o quanto isso fez sentido, o quanto isso foi importante, o quanto uma fala aqui foi importante. E é assim que a gente vai criando essa sensação de utilidade. É assim que a gente vai se tornando uma pessoa mais feliz mesmo, sabe? Nem sei, eu não consigo encontrar outra palavra. Talvez mais leve, né? Quando a gente é útil a outra pessoa. E essa utilidade, como eu já falei várias vezes aqui, ela pode ser de várias formas, tá bom? Então, para Adler, quando nós temos essa estrela guia na nossa vida, ela faz toda a diferença. E essa estrela guia pode ser a sensação de utilidade. E aí você vai falar assim, Bianca, mas eu não consegui ser útil nem para mim ainda, como é que eu posso ser útil para o outro? E aí eu te falo, você primeiro precisa descobrir, então, a sua utilidade para você mesmo, ok?
E a sua utilidade é lembrar que a sua alma está aqui para um processo de evolução. Então, tudo que te faz ser uma pessoa melhor é a sua utilidade. Tudo que faz você ser uma pessoa mais feliz é a sua utilidade. Porque você está aqui para viver o processo de evolução. Então, você vai entender que ler um livro é bom para você, que fazer uma atividade física é bom para você, que assistir um vídeo de autoconhecimento é bom para você, que diminuir as distrações é bom para você, que dormir pelo menos 8 horas, 7 a 8 horas por noite é bom para você. Então você vai buscando isso, e isso é ser útil para você, para o seu ser que está aqui para evoluir. A partir disso, você vai poder contar a sua experiência para outras pessoas. Você vai ter equilíbrio mental e pode ajudar outras pessoas em outras áreas da vida. Entendeu? Não é tão difícil assim. Torna-se difícil porque a gente vive na Matrix, porque a gente vive na matéria, porque a gente vive na competição com os outros. Quando a gente sai dessa linha de pensamento, não fica tão difícil assim, tá? Contribuir com o nosso ser, melhorar a nossa vida e assim também contribuir com o outro, ok? Aí a gente pode fechar lá na página 261. Eu achei o trecho muito legal e eu queria finalizar assim com você. Dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo como uma dança. Você não precisa competir com ninguém, nem ter um destino. Se estiver dançando, chegará a algum lugar. Se estiver vivendo a dança da vida, no aqui e no agora, em algum lugar, você chegará. Tá bom? Olha, eu espero verdadeiramente que este livro, A Coragem de Não Agradar, tenha feito muito sentido para você, como fez sentido para mim. É um livro que, de verdade, eu estou lembrando dele todos os dias quando eu tenho que tomar alguma decisão que envolva outras pessoas. Eu espero de verdade. Se você achar necessário que você volte, que você assista todas as aulas novamente, ok? E o mais importante, que você leia o livro, ok? Ler o livro vai ser fundamental para o seu processo de aprendizado, tá bom? Você já sabe que em todas as últimas aulas eu sempre convido você, se você quiser entender como eu faço para ler todos os dias, como que eu faço para interpretar os livros, quais são os utensílios que eu utilizo quando eu estou lendo os livros. Eu convido você a participar da Experiência Praxis, que é o meu treinamento de leitura. Eu deixo sempre na descrição dos vídeos, tá, gente? É um preço bem acessível, tá? É menos que muitos livros por aí, tá bom? E você tem o acesso por 1 ano. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pela sua paciência. Obrigada pelo seu like. Obrigada pelo seu comentário. Obrigada por tirar um tempo da sua vida para me ouvir. Eu sou realmente grata. E agora, até a nossa próxima aula, que será sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Te espero lá. Um forte abraço. Tchau.